Tá. Tá gravando já? Não, agora. Ah, agora apareceu. Agora Legal, eu apareceu. não sabia Então, que no Teams dá para gravar, né? Acho que no Google Meet eu exato. tentei gravar, me enrolei lá, não consegui. Não, aqui boa noite a todos. Então, alunos do segundo período aqui de administração da faculdade aqui de Saquarema, né, da Universidade de Vassouras aqui de Saquarema. Só para concluir, o professor Francisco, a gente grava aqui pelo login da faculdade, né? A gente é logado no e-mail da faculdade e lá nós temos essa possibilidade de fazer as gravações através, né? Porque nós estamos lá pela faculdade, pela universidade. Bacana. Então, meus queridos, hoje nós estamos recebendo aí o professor Francisco Andrade, né, que é, né, graduado, mestre, todo na área de gestão, fazendo doutorado na área de gestão também, né, alguém voltado para a inovação, alguém que tem um perfil de visualizar, visionário, né, nessa questão toda de novos negócios e business e inovações. E hoje vamos ter, eu pelo menos vou ter a oportunidade de aprender aqui um pouco mais com o Francisco, que aprendo sempre, né? Sempre que estamos juntos. E bem-vindo aí, Francisco, a palavra é sua, fica à vontade. Pessoal, tendo pergunta, é só ir levantando a mãozinha, né? O Francisco aí decide se vai respondendo ou se responde depois. O pessoal fica com a mãozinha levantada aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, boa noite, Francisco, é Boa contigo. noite. Em primeiro lugar, tá me ouvindo bem? Tudo certo com a transmissão? Tranquilo. Tudo ok, né? Tranquilo. Então, maravilha. Não, primeiro te agradecer pelo convite, Raja. Pô, é um prazer enorme, né, estar aqui falando com vocês, essa energia boa aí que você tem. Imagino que os alunos aí tenham também, né? Falar sobre inovação, é algo que eu gosto demais, tenho um prazer imenso. E como o Raja falou, né? O professor Raja falou, né? A inovação que a gente faz em Maricá, né, é uma inovação que ela é transformadora. Então, uma boa inovação social, aí fica mais bacana ainda. Que eu trouxe aí para o bate-papo de hoje? Justamente o que o Raja pediu e colocou aí, questão de blockchain, Web3. E aí eu vou colocando aqui um pouquinho umas coisas, tem uma apresentação para a gente passar. Quanto tempo eu tenho, Raja? Só para me localizar aqui, fala aí mais ou menos. Ô, Francisco, umas 3h30 tá bom aí. Aí, uns 40 minutos, 45 minutos, fica à vontade. Então tá bom, 40 minutos, legal. Vou botar aqui Tranquilo. 7h20, né, até umas 8. Tudo bem, vamos lá. Então, Fica deixa eu tranquilo. começar me apresentando, né, o pessoal saber quem eu sou. Bom, meu nome é Francisco Andrade, como a gente falou. Eu estou no ICETIM, né, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. E lá eu trabalho, né, atuo gerindo uma incubadora, né, uma incubadora mais empresarial. Tem outras incubadoras, são mais voltadas para qualificação, né? Porque a cidade, como é que a cidade acompanha a inovação? Qualificando as pessoas que ali estão, né? Saquarema, tendo a Univassoura, já está à frente nesse processo, né? É justamente aí, pessoal, que é o caminho para a gente atingir a inovação, né? E a incubadora, onde eu atuo, é mais empresarial. Então, lá a gente lida com um ecossistema de inovação muito grande, com muitas startups, com soluções inovadoras, e busca trazer essas implementações de inovação para as necessidades que nós temos nos projetos do ICETIM, tá? Esse é assim, por alto, né? Eu venho da iniciativa privada, né? Tenho 43 anos, portanto, aí tenho alguma estrada aí, trabalho desde garoto, né? Então, já passei por empresa de tecnologia, passei por varejo, passei por indústria, né? E passei aí por várias atividades. E muito atuação no mercado financeiro, e chego no mestrado para atuar em função das fintechs, né? Eu abracei muito a questão das fintechs. Então, a fintech, né? Não sei para quem conhece, né, esse termo, é financial, né? De finanças e tecnologia, né? Quando se juntaram as duas coisas, assim, então começou a aparecer esse termo fintech. Se você hoje vai pagar o cartão numa maquininha, você pode ver que ele tem várias maquininhas diferentes hoje. Isso antigamente era impossível. Antigamente você vivia um duopólio no Brasil. Era Mastercard e Visa. Eu e o Raja, que somos mais velhinhos, aí a gente lembra disso, né? Você tinha duas maquininhas possíveis.
Você tinha, e não passava, o cartão não passava na máquina da outra, não. Você tinha o Mastercard, o cara tinha que ter Mastercard e tal. Então, as fintechs vieram mudando um pouco isso. A visualização do usuário, ela acontece muito depois, né? Mas antes de você ter várias maquininhas, né, aparentes aí, quando você vai pagar em qualquer lugar, numa loja, não seja, você antes passou por um processo enorme de transformação, né, da infraestrutura. E eu estava muito empolgado com isso, porque de alguma maneira é uma maneira de romper um pouco com o que acontece, romper um pouco com esse monopólio de bancos. Poxa, você quer financiar um projeto no Brasil é muito difícil, porque você tem uma concentração de bancos que ganham dinheiro com pouco risco, né? E aí eu fui olhando com as fintechs, falei, cara, que legal, eu vou por aqui. Quando eu cheguei no mestrado, meu orientador falou, Francisco, esquece fintech, vamos logo para blockchain, Web3, porque é para aí que a coisa vai caminhar, finanças descentralizadas, que foi minha dissertação de mestrado, né, chamada em DeFi em inglês, e eu comecei a andar por aí e vi que tinha uma coisa muito interessante ali, que tem muito a ver com o que a gente também faz de Maricá. A Web 1 para a Web 2, a gente também, né, voltando a gente ter idade aí, lembra? A Web 1 era aquela primeira internet. Eu que peguei isso, a também, honestamente, eu entrava, eu nem sabia o que fazer com aquilo. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na internet, eu abri um site, falei, caramba, é isso que é internet? Tem nada para fazer aqui, não, né? Aí vem o Web 2, Google, Facebook, aí já coisa mais movimentada, né? A questão dos dados muito forte, né? Já ali por trás do machine learning, já um pouco de inteligência artificial, umas coisas já rodando ali, a internet fica mais animada. E aí você tem a Web 3, que não é uma continuidade da Web 1 para a Web 2, ela é uma ruptura. Então, esse foi que me chamou a atenção. A blockchain vem para romper a Web 2 e a Web 1, ela vem para mudar, ela vem para descentralizar, para tirar agentes centrais e tal. E aí vem toda uma abstração que eu gostei disso, falei, cara, isso aqui é realmente uma coisa diferente do que eu pensava, e comecei a estudar nisso, e hoje eu estou militando por aí, né, e junto com a inovação social, e estou achando meu caminho por aí super bacana. Então hoje, eu vou tentar aqui fazer um upload aqui, uma apresentação que eu fiz para um projeto, né, que teve da FAPERJ lá. Eu acho que aqui é um caminho bom para a gente conversando, e aí fica assim, gente, assim, é uma conversa, tá? A hora para tirar dúvida é agora. Se tiver uma dúvida aí, tiver alguma coisa, levanta a mão, pergunta, e vamos conversar. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Já aviso de antemão que tem uma questão que é importante, tem muitos termos em inglês nessa questão da inovação. Eu vou tentar aqui evitá-los, mas nem sempre consigo, porque o inglês tem uma característica, uma língua compacta, rápida, então o mercado, portanto, absorve muitos termos em inglês, eles, em poucas palavras, resumem muitas ideias. Então, é difícil lutar contra isso, mas eu vou tentar evitá-los e vou aqui passar para uma apresentação, vou tentar fazer jogar aqui na tela, para a gente ir conversando, tá? Que aí a gente vai passando por ela aqui. Deixa eu tentar aqui, ó, bandeja de compartilhamento. Deixa eu ver aqui, onde é que tá esse trem aqui? Peraí. Aqui. Tá bem do lado do sair aí, compartilhar, né? Aí deixa eu Na minha botar. Eu tela. não sei se acho que é tela 2. Vê se está aparecendo aí, tela 2. Tá sim, tá aparecendo. Para mim tá sim. Tá aparecendo? Tá a tela cheinha Tá. ou tá só um pedacinho da tela? Porque eu tô com 2 monitores Tá aqui. cheio. Então beleza. Então vamos lá. Isso, eu vou pegar aqui, são 32 slides. Não vou passar rápido por alguns, outros eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá, gente. Ó, seguinte. Aqui eu vou falar de blockchain e vou falar de ESG, essas 3 letrinhas, né, que são importantes, que resumem o tal da sustentabilidade, né? Bom, vamos lá. Então, os tópicos aqui, vamos passar rapidamente pela história, né? Vou passar pela revolução, blockchain, pela incubadora. Vamos falar de ESG, blockchain e fechar, tá? Pelo tempo do Raj, ainda tem mais aí uns 20 minutinhos, eu acho, né? 25, então dá para a gente conversar. Se preocupa com isso não, rapaz. Não, então vamos embora. Tranquilo. Então tá beleza. Então vamos lá. Primeira coisa é entender onde que a gente está, né? Assim, onde que a gente está, até para a gente se educar em função de onde a gente está. Né? Hoje em dia, você está na 4ª Revolução Industrial. Então, portanto, a gente passou lá em 1800 pelo vapor, pela eletricidade,
pelos computadores, e alguns dizem que a quarta revolução, na verdade, é uma continuidade ou continuação da terceira revolução industrial, dos computadores. É nada mais do que, está aqui, ó, a lei de Moore, né, essa lei aqui, que é um cara que fala que a cada 2 anos a capacidade de processamento ela vai duplicando, então vira uma exponencial, quer dizer, ela sobe muito rápido, né? Então você tem hoje, na verdade, um mundo diferente em termos de tecnologia, né? Bem diferente, né? Aí a gente pode falar dos exemplos mais básicos, né? Uber, Airbnb, né? O Airbnb não tem hotel, você se hospeda na casa dos outros. O Uber, você entra no carro de um estranho. Isso hoje é muito comum para a gente se acostumou, mas isso não era normal há um tempo atrás. Você imaginar que do táxi vai para o Uber, você imagina daqueles carros de Nova York, lá o tal do Yellow Cabs, né? Que são os amarelinhos lá de Nova York, e para o Uber. Então, isso muda. Então, a gente está na quarta revolução industrial. Isso significa que é um mundo onde a tecnologia ela empurrou muito as coisas. Então, as coisas acontecem muito em função da tecnologia. E aí, esses termos aqui, IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas. Quer dizer, você de casa controlando uma luz, uma geladeira, alguma coisa, né? Câmera. A inteligência artificial, que está aí com o chat GPT, que é o próximo desafio do professor Raja, meu também, né, que milita na acadêmica. Quer dizer, né, o chat GPT está aí. Né, as pessoas usam ele para fazer trabalho. Como é que você vai falar de autoria? Como é que você vai falar das pessoas crescerem, né, academicamente ou até mesmo profissionalmente, né, em algumas áreas que são mais operacionais? Big Data ou Big Data, né, quantidade de dados, Machine Learning, que é uma aprendizagem de máquina, muito usado para a parte quantitativa, ciências de dados quantitativos, lei de Moore, como eu falei, e as fintechs peer-to-peer lending, né, que são empréstimos feitos pessoa a pessoa sem um banco, mas ainda assim usam agentes centrais. Então hoje a gente está por aqui, quarta revolução industrial. O que tem hoje, isso aqui chama Trends, né, são artigos que todo final de ano algumas grandes empresas fazem. Esse aqui é de 2022 para 2023, tá? É uma tendência, né? Trends são tendências, falando das próximas skills, próximas habilidades, né? Que a gente vai precisar. Ó, Data Fabric, que é a fabricação de dados, da Cyber Security, que hoje a quantidade de problemas assim que o pessoal de servidores enfrenta é enorme, né? Hoje os bandidos atuam muito mais no meio digital que no meio analógico, né? Enfim, vários outros, eu coloquei alguns aqui, mas é por aqui que a coisa anda. Então a gente tem que estar antenado nisso, né? E esse tipo de informação hoje é bem disponível. A gente tem que se estruturar, organizar para ir aprendendo, entendendo onde a gente está, tá? Quem cunhou esse termo quarta revolução industrial foi esse cara, Klaus Schwab, né? Duas coisas importantes que eu aprendi na academia. Uma, ser humilde, entender que meu conhecimento não é nada. Eu cada vez, né? Quanto mais, só sei que nada sei, né? Aquela velha história, quer dizer, quanto mais eu aprendo, mais eu leio, mais eu estudo, eu vou vendo, caramba, como eu sei pouco, né? Eu estou aprendendo, mas entendo que você vai vendo, percebendo que o mundo é muito grande, né? Muito diverso, multifacetado. E aí ele falou uma coisa, eu trouxe um trecho aqui do livro, esse livro eu li, foi um ótimo livro, eu li antes de entrar no meu mestrado, ele falou o seguinte: as mudanças são tão profundas que, do ponto de vista da história da humanidade, nunca houve um momento de maior promessa ou perigo potencial. Aí repare no perigo potencial. Minha preocupação, no entanto, é que os tomadores de decisão estão muitas vezes presos ao pensamento tradicional, linear e não disruptivo, ou muito absorvidos pelas preocupações imediatas. E aí é o seguinte, aí continuando para pensar estrategicamente, tá, mas o principal dessa mensagem é o seguinte: tem um perigo aí também na inovação. A inovação ela vem para incluir ou vem para excluir? É uma discussão, tem que pensar isso, tem que entender isso, né? Quem criou esse termo disruptive, que não é um termo bom de traduzir, mas a disrupção, né, foram esses caras aqui, ó, esses dois autores, né, Boer e Christensen, né, o sobrenome deles, né, eles escreveram um artigo em 95, muito citado, né, quer dizer, um artigo que várias pessoas foram estudar, né, fizeram aí suas TCCs e citaram, né, esses caras, enfim, os caras cunharam esse termo. Lá em 95 falaram, olha, vão vir inovações aí pela frente, que são inovações que vêm e mudam o mercado.
Agora, como que você prepara as pessoas para essa mudança de mercado, né? Isso aí tem uma responsabilidade social. Isso é importante, o governo também está de olho, a prefeitura, né, o governo, enfim, entender esse movimento para saber como atuar, para incluir as pessoas e não excluir, né? Bom, e aí vem a pergunta, né? Para quem que é essa inovação toda, né? E aí eu trouxe um fenômeno aqui chamado gentrification, que também a tradução é ruim, gentrificação, que acontece demais por aí. Acontece nos Estados Unidos, ali na Califórnia, no Vale do Silício, você traz empresas onde as pessoas, onde tem muitos fundos de investimento, onde o mercado financeiro entra de maneira muito forte, e aí, de repente, as pessoas que ali estavam, que eram daquele lugar, que eram daquele território, elas não conseguem mais ficar ali. Não conseguem pagar um aluguel que subiu muito de preço, não conseguem mais se manter em função do custo de vida, e aí tem que sair daquele lugar. Isso chama gentrificação. É você mudar completamente o lugar e tirar a identidade, trazer uma nova identidade. Então percebam que aqui eu tento usar um lado crítico, de olhar a inovação não com olhar romântico, mas com olhar também de certa maneira, de que aquela inovação pode trazer coisas que também são ruins. Também a gente tem que trabalhar em cima delas para não ter um problema social, tá? E aí eu coloquei o exemplo do Uber e do Airbnb. Esse cara, Don Tapscott, é um entusiasta da área de blockchain, Web3, e aí é o que a gente já conversou aqui, né? Quanto ao Uber e Airbnb, são coisas que mudam de fato o que a gente faz, o que a gente vive. Bom, uma introdução para localizar a gente na história. Essa vem a segunda parte, que é o seguinte: Blockchain Economics. Por que esse nome econômico, né, Economics? Para mostrar que é o seguinte, eu não estou aqui preso à questão da flutuação da moeda, não estou aqui para falar da pirâmide que fazem em nome do Bitcoin, não é nada disso. Eu estou aqui para entender o potencial da tecnologia que está por trás do Bitcoin, tá? Então, por isso, Economics, para deixar claro. E aí é uma área acadêmica de estudo, tá? Você tem uma área de estudo chamada Blockchain Economics, uma área dentro do guarda-chuva acadêmico. Você está aí, tem pessoas estudando isso, os potenciais e os riscos. Bom, eu não sei aí quem já ouviu falar de Bitcoin, tá? Mas ela surge em 2008. Coincidentemente, em 2008 aconteceu uma coisa nos Estados Unidos horrorosa, que foi uma bolha imobiliária, quebrou um monte de banco, quebrou um monte de gente, muita gente ficou pobre da noite para o dia, né? E aí, esse grupo ou essa pessoa, ninguém sabe, é um pseudônimo, chamado Satoshi Nakamoto, cria um white paper. Se você quiser, você vai lá até hoje, está lá, bitcoin.org, e baixa o white paper. E ele fala assim, na Electronic Cash Peer-to-Peer System, quer dizer, um sistema de pagamento eletrônico ponto a ponto, sem um agente central, tá? Sem um banco, né? E aí começa já um lado da crítica do Bitcoin, um lado da ruptura dele. Quer dizer, o Bitcoin, se eu transferir da minha conta para o Raj agora, algum valor em Bitcoin, eu não passei por banco nenhum para fazer essa transferência. Essa transferência passou por um processo, tá? Dentro do Bitcoin, chamado mineração, e aí um valor passou para o outro. Desde 2008, a blockchain do Bitcoin, que é a tecnologia que está por trás, ela nunca foi hackeada. Então, para vocês verem o potencial disso. Isso que faz o Bitcoin ganhar essa força que tem. Ele nunca quebrou, nunca foi hackeado. Ele tem oscilações de preço, mas a tecnologia nunca foi quebrada, tá? Bom, o que é o Bitcoin em si? Assim, gente, o Bitcoin, na verdade, ele é muito mais profundo do que só lá você entrar, abrir uma conta, né, em uma exchange, né, porque o Bitcoin, diferente da bolsa de valores, não tem uma bolsa, ele tem bolsas separadas, chamam exchange. Exchange é troca, né, em inglês, então são lugares de troca. Aqui no Brasil, a maior é o mercado Bitcoin. Tem lá fora, tem outras muito famosas, né? Enfim, não vou citar aqui, mas você abre a conta, compra lá Bitcoin, Ethereum, Cardano, qualquer outra criptomoeda, você consegue comprar e transacionar por ali, tá? Agora, o que é isso de fato, na verdade? Na verdade, isso é um convite de abstração. Isso é um convite, é o seguinte, olha, eu consigo fazer funcionar a relação de troca nossa sem um agente central. Porque quando você passa um cartão numa loja e compra um produto, se você olhar por trás ali, o caminho que aquela transação faz é gigante.
Aquela transação passa pela adquirência, pela tecnologia, passa por um banco, passa por um monte de coisa, né? Por aqui não, aqui eu faço a transferência direta, peer-to-peer, ponto a ponto. E eu elimino esse agente central. Portanto, elimino toda a possibilidade, entre aspas, maquiavélica ou ruim, né, desse sistema central que pode ser maléfico para o usuário final. Então, é isso. O Bitcoin vem com uma certa crítica, né, a isso, com uma certa ruptura. E aí, óbvio, né, ele vai se adaptando, né, o mercado vai se aproximando. E hoje, por exemplo, você faz um Pix. O Pix ele é feito através de uma blockchain, muita gente não sabe. Só que é uma blockchain permissionada, própria. O Brasil está lançando o Real Digital, que vai ser via blockchain, que vai se relacionar com DeFi, são sistemas centralizados, né? E o Itaú está aí nisso. Então, né, o sistema vai se ajustando naturalmente, mas ele nasce aqui, ele nasce nesse paper, né? Que está lá até hoje, é o documento original, né? E ele começa ali a criar isso, e é uma coisa que começou despretensiosa, hoje é uma das coisas mais discutidas no mundo. Para vocês terem uma noção, e aí eu entro no quanto vale o Bitcoin, por exemplo, vale você descobrir que um ex-presidente do Brasil não tomou vacina. E no registro dele tinha lá que ele tinha tomado vacina. Esse é o valor da blockchain. Nenhum sistema do mundo permitiria isso. A blockchain permite, porque ela é segura, ela é imutável, ela é programável, ela é instantânea, ela pode ser auditada a cada segundo, ela é distribuída e transparente. Eu não sei quem acompanhou, há semanas atrás, a matéria, mas o sistema ConnectSUS ele é em blockchain. Portanto, quando tentaram burlar no sistema vacina, ficou o registro das pessoas que fizeram isso. E é por isso que foi lá e pegou todo mundo. Então, ao contrário do que pensam, o blockchain, para quem quer usar de maneira maléfica, ele não é bom. Só que as pessoas não entendem, não têm essa inteligência de entender minimamente o que é o sistema, o que é a blockchain. Se elas tivessem, elas não fariam nenhum tipo de crime, nem nada por aqui. Porque por aqui, justamente, é rastreável, é transparente, é distribuído, quer dizer, é justamente o sistema para você não fazer, as pessoas fazem por aqui, né? Então, quanto vale o Bitcoin? O Bitcoin vale isso tudo, né? Ele vale, o valor dele está na adoção dessa tecnologia. Não o valor que o Banco Central diz, até porque não tem agente central. É na adoção, olha, estou adotando a tecnologia Bitcoin, então ele está hoje lá no patamar de 20 e poucos mil dólares, né? E curiosidade, né? Teve um jornalista, que é o Ronaldo Lemos, que é do ITS Rio, um cara muito interessante, inclusive apareceu nessa matéria falando do Bolsonaro, e o Ronaldo Lemos fala, ele acompanha a inovação há muito tempo, fala que lá atrás ele teve a oportunidade de comprar Bitcoin a 3 dólares. Bom, hoje está 20 mil dólares. Imagina se ele tivesse comprado, né? Bastante naquela época, hoje ele está bilhardário. Bom, aí, como eu falo, a questão do Bitcoin, da blockchain... Eu também tive. Aí, eu também tive. Perdeu essa oportunidade? Eu também tive. Não acreditei. Eu tenho conta no mercado Bitcoin e tenho conta na Binance. Eu tenho duas contas. E eu não acreditei. Eu não acreditei também, não. Caramba, é assim, difícil, né? Realmente era difícil você apostar nisso. Mas, bom, aconteceu, né? Tá aí. Isso aqui é um print que eu dei. Aqui na esquerda, eu não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte, a quantidade de publicações ao longo do tempo que foram feitas a respeito do assunto. Você vê que eu filtrei blockchain e finance. Eu nem filtrei por Bitcoin, senão apareceria muito mais pesquisa. O que é isso aqui? Isso aqui é uma fonte mundial, onde eu vejo tudo que se pesquisa sobre determinado assunto dentro desse publisher, que é a Scopus, que é um dos maiores do mundo. Então, se você, por exemplo, o Einstein, quando fez a teoria da relatividade, foi um artigo que saiu aqui. Não sei se foi na Scopus, mas foi na Elsevier, eu acho, um desses grandes. Tá? Então, são revistas que publicam artigos onde está lá a fronteira do conhecimento. Você quer ir para lá, você vai brigar com esses artigos aqui. Eu quero dizer que a tecnologia A é melhor que a B. Então, escreve o artigo aí, vê lá a revista, que lá vai estar uma boa discussão, né? Lá é a fronteira do conhecimento. De repente, ganha até um prêmio Nobel se conseguir desvencilhar as verdades já tidas nesse sistema. Mas a questão aqui importante é entender o seguinte: o Bitcoin nasceu em 2008, como a gente viu lá atrás. Olha aqui, só em 2013 foram falar de Bitcoin, teve uma publicaçãozinha. Aí, em 2014, tiveram 3, 15, 11. Isso é muito pouco, isso é nada na academia.
Agora, 2020, 2021 já começa. Aqui 21 não é completo, tá? 21 completo teve 2.500, mais ou menos. Só vem crescendo a quantidade de publicações a respeito desse assunto. E, mais uma vez, o filtro aqui foi blockchain e finanças, né? Finance. Se eu botasse aqui Bitcoin, viria com certeza muito mais artigos, né? Então, é um assunto que está em voga, porque a grande discussão da academia, o grande papel é entender o seguinte, tá? Quais os benefícios disso? E quais os riscos? Né? O que isso pode trazer de ruim também? Trazer essa transparência, né? Dentro desse potencial da moeda, trazer essa transparência, né? Da criptomoeda. E aqui tem um site chamado CoinMarketCap, você pode ir no Google botar coin, que é moeda em inglês, market, mercado, cap, de capitalização. Então ele vai dizer a capitalização de mercado, né? O Bitcoin, para quem não sabe, é um mercado de $1 trilhão aproximadamente. Então, esse sistema, esse white paper que o cara criou lá atrás, hoje esse ecossistema todo, ele está em torno de $1 trilhão, preço de liquidação. Todo mundo hoje vender suas criptomoedas tem $1 trilhão aí. Estamos falando aí de 5 trilhões de reais. Bom, é muito dinheiro. Acho que todo o fundo de investimento do Brasil junto e mais um pouco dá isso aí. É muita coisa. Bom, e a questão da velocidade da disrupção, né? Como é que acontece isso? Quando se fala, isso é interessante, se fala muito assim, porque o mercado é isso, o mercado é aquilo. Gente, o que é o mercado? Né? O que é o mercado? O mercado ele é um número, isso aqui, ó. Isso aqui não é um número etéreo, um número fictício, não é nada disso. É um número de dinheiros de depósito em cotas de fundo de investimento. Isso é dinheiro. Isso aqui é a mesma coisa que eu mostrei no slide anterior. Se as pessoas venderem liquidam, o dinheiro está na conta na hora, tá? Então, em dezembro de 72, tinha 23 milhões de reais em fundos de investimento no Brasil. E olha que eu não estou falando de conta corrente. Em dezembro de 21, tinham 6,8 bi, né? 6,8 tri. Ou seja, quase aqui 7 trilhões de reais, tá? Isso aqui, pessoal, como eu falei lá atrás, né? O ecossistema de cripto no mundo é 5 trilhões. Todo o dinheiro do Brasil de fundo de investimento é 7 trilhões. O Brasil é a 10ª economia do mundo, né? Está por ali ainda, eu acho. Isso aqui é uma fonte do ano passado. O mercado cripto, ele sai ali meio que do zero e é um mercado de bilhão muito rápido. Se você olhar aqui, o Brasil demorou de 72 para 21 para ter esse amadurecimento. O mercado cripto, em 2 anos, vira um mercado bilionário rápido. Então, como é que é isso? Quem acompanha isso? Aí vem novamente a questão social da coisa. Como é que a gente inclui as pessoas nessa conversa? Se você for um evento cripto, caramba, é difícil você não passar vergonha, né? Porque se você não tiver uma wallet, muita gente não tem uma wallet, do MetaMask, por exemplo, não souber fazer um airdrop, não souber, você fica por fora. Então, serve aqui isso, como é que funciona isso? E aí, como agente público, a gente tem que ter esse olhar, né? Um olhar mais criterioso. Isso aqui é um slide que eu fiz, faz parte da minha dissertação de mestrado. Meu orientador, inclusive, usou numa apresentação dele, fiquei muito orgulhoso. Mas é um resumo de tudo que se fala muito, são muitos textos, né? Eu tentei resumir de maneira muito pequenininha, né? Muito condensada ali, muito concisa do que é a internet 1, 2 e 3, que é a tal da Web 1, Web 2 e Web 3 que tanto se fala. A Web 1, como eu falei para vocês, é uma web que, honestamente, você nem sabia muito o que fazer. É uma web estática, né? Só leitura e tal. Aí vem a Web 2, começa a falar de nuvem, né? Essa história de nuvem que hoje é normal para a gente, armazenar alguma coisa no Google Drive, né? No OneDrive, seja lá onde for, né? Não era normal. Você começa a ter conteúdo interativo, né? Antes você entrava, era um HTML, um texto, um negócio horroroso o site, né? E a plataforma empresarial entrando no Web 2. E a Web 3 vem aqui pelo que eu falei, ela vem para mudar, né? Ela vem trazendo uma coisa diferente, ela vem para descentralizar, né? Eliminar agentes centrais, eliminar intermediários, fazer o valor ficar para as pessoas que têm de fato valor na transação. E como eu falei, isso é um papo que tem a ver com a abstração, você abstrair, você buscar entender melhor isso, que está por trás disso. Porque isso entra na forma como a gente se relaciona, né? Se você pensar, o que é economia? Se eu resumisse economia a uma palavra, eu resumiria em valor.
Quando você troca com alguém, você ali tem uma atribuição de valor, tá? Se eu trocar com o Raj agora, eu der um mouse para ele, me der um teclado, a gente está atribuindo algum valor àquela transação. Ele vai achar que ganhou mais porque ganhou o teclado, ou eu vou achar que ganhei menos porque ganhou o mouse, enfim, alguma coisa ele tem, né? Então, o valor, a economia tenta estudar essa abstração do valor. O mercado financeiro, se eu puder resumir em uma palavra, a palavra é prazo. Se o mundo fosse à vista, praticamente não existiria mercado financeiro. É porque tem prazo e o dinheiro muda com o tempo. O azeite que eu comprava no mercado há 3 anos atrás era um preço, hoje é outro. Muito maior, por sinal. Então, a Web3 ela vem para tentar reler isso tudo e rever a maneira como a gente faz, diferente de como é feito hoje, com agentes centrais, bancos, instituições, é tentar jogar para as pessoas de volta. Quase uma anarquia, tá? Do ponto de vista aí, né, de estruturas econômicas, quase uma anarquia, né, de estrutura política, mas não necessariamente totalitária, mas de repensar as coisas. E aí entra uma questão regulatória, né? O mercado regulatório, principalmente no Brasil, tenta muito acompanhar a inovação. Nem sempre consegue, mas busca, através desse instrumento aqui, chamado sandbox, em inglês a tradução é caixa de areia, tentar, ou seja, um momento, separa um momento no tempo ali, vamos parar agora de junho até outubro, e vamos fazer um sandbox da SUSEP. SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, né? Então a SUSEP vai entender o que esse mercado de inovação está fazendo, para entender ela como regulador, o que ela acha interessante liberar e o que ela acha interessante não liberar. Ela fala, isso aqui tem muito risco, isso aqui eu não vou deixar não, por aqui pode ir, né? A CVM fez isso também, tem um fundo, tem dois fundos de investimento no Brasil, a QR Asset e a Hashdex, são fundos que respiram cripto. E eles têm uma proposta diferente, você aplicar em cripto com menor risco, né? E aí você tem lá os produtos, tem lá os informes e tal. E tem o CBDC, que é em inglês, que é o real digital que eu falei, mas o CBDC é um nome maior, é Central Bank Digital Currency. É a moeda digital do Banco Central, né? Que é isso? É você, justamente, um embate do agente central com um mercado inovador que vem com uma ruptura com isso. Ele fala, não, peraí, então deixa eu acompanhar um pouco isso. Eu, como agente central, vou tentar aqui criar uma forma de acompanhar. Então, de repente, o real digital se comunica com esse mercado e a gente fica por ali. Então, de alguma forma, você vê que o incômodo é tanto que a própria regulação vai chegando próximo para entender. É óbvio, o mercado de $1 trilhão já se entende o potencial que tem. Então, de fato, eles têm essa obrigação, né, de estar próximo, entendendo isso, entendendo esses riscos e benefícios. Bom, como eu falei de ESG, para quem não conhece, são três letrinhas, ESG, né? E de environment. Environment é meio ambiente, né? S de social, a parte social, que a gente tanto faz em Maricá. E G de governance, ou governança. Governança corporativa é um conjunto de práticas para tentar dar transparência e combater um conflito de agência, né? Ou seja, algum conflito entre o dono de uma empresa e funcionário, entre sócio, entre acionista, enfim. Então, você dar transparência. Então, você tem meio ambiente, você tem a parte social, você tem responsabilidade, né? Seria isso. E também a blockchain entra nisso, com finanças descentralizadas, o ReFi, que seriam finanças regenerativas, que é você, ao mesmo tempo, por exemplo, hoje, eu vi que tem um cartão de crédito sendo emitido em madeira. Falei, caramba, como não pensaram nisso? Plástico é péssimo. Emitindo cartão em madeira certificada, né? Ou seja, uma madeira que tem um certificado que ela está replantada. À medida tem replantio. À medida que você usa o cartão, você tem uma crédito de carbono. Então, o mundo vai caminhar, porque o mundo se esgotou, né? Se percebeu que essa questão do aquecimento global é uma coisa séria. Então, o mundo está caminhando para isso, para que os negócios se cruzem com a questão sustentável. E aí a blockchain, NFT, tudo isso tem muito a ver com esse dia, né? Você consegue fazer pela internet transferências de valor que antes você não conseguia com a blockchain. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho lá de Maricá, o que a gente faz em específico, aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente, como eu falei, é um Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E a nossa incubadora, que é uma incubadora de tecnologia, é uma incubadora mais empresarial,
A gente busca nessa incubadora atender aos projetos do ICETIM e atender as demandas, né, no final das contas, no final do dia da cidade, né? Então a gente faz eventos, né, intervenções sociais, a gente compõe os projetos em visão Kanban, os dados, a parte científica também, a gente tem pesquisa científica. Nós, por exemplo, esse mês publicamos artigos na revista Matéria, uma revista muito boa da FRJ. Tivemos um paper aprovado na Associação Brasileira de Hidrogênio, que vai ter um congresso lá. Tivemos 2 papers aprovados na ENAPEGS. Vamos participar com mesa lá, com workshop. Então, a gente faz essa parte científica. Somos um ICT, né? Instituto de Ciência e Tecnologia. Também promove isso. Tá? Isso aqui é um jogo de palavras, né, que a gente faz através de metodologias, né, científicas, mas em tese, em suma, assim, é o que se pesquisa em Maricá, né? Em Maricá, o que a gente encontrou de pesquisa, fica muito coisa de ciências naturais, pouca coisa de empreendedorismo. Então, vimos ali a oportunidade de falar de empreendedorismo, de falar de mulheres empreendedoras, da questão do negro no empreendimento. Então, a gente vai buscando as lacunas sociais, tentando fomentar esses ecossistemas lá, tá? Aqui alguns eventos que a gente participa, né? Global Experience, Vale do Café, Beach Conference, fomos 2 vezes, fomos na Campus Party em São Paulo, fomos já para a França, fomos já para o Chile. Enfim, a gente busca sempre entender o que está acontecendo em termos de tecnologia e inovação social. Aqui um pouquinho do time, nesse dia o Raginha não estava, né, Raja? Estava o Sérgio aqui, e o pessoal que é a respeito do programa de iniciação científica, né? Nesse dia foi uma reunião, acho que a primeira reunião que eles tiveram lá. E isso aqui é uma coisa seguinte que eu acho importante colocar, tá? É o que nós não queremos em Maricá, não entendemos como sustentável, no seguinte sentido da palavra sustentável, que já deram muitos sentidos para a palavra sustentável, sustentabilidade, já esgotaram muito. Sustentável para a gente é fazer durar. A gente simplificou. O que é sustentável? O que vai durar aqui? Então, isso aqui é uma coisa que não dura. Isso aqui eu tirei de uma aceleradora, que é uma incubadora também chama Distrito, que é São Paulo, um prédio enorme, cheio de startup. Entram 1000, morrem todas no caminho, sobram 8. Aproveitamento 0,8. Cara, você pensa a quantidade de sonho, de gente, de coisa que ficou aqui para trás, né? Então, porque o mercado aqui tem uma lógica só de escalar, de otimizar resultado, a lógica, né? Não tem nenhuma lógica aqui social, não tem nenhuma lógica de acoplar ecossistema. Então, a gente quer justamente essa pirâmide invertida. Eu quero pegar 8 empresas e transformar em um ecossistema de 1000 empresas. É isso que a gente quer fazer lá. É isso que eu entendo, se me perguntarem, por exemplo, Raji, Saquarema, eu entendo que é o que deve ser feito também, né? Aí que você agrega valor, traz valor à cidade, traz valor às pessoas, né? É você alavancar ecossistemas e não empresas. Aqui é o que a gente quer isso, ó. Várias empresinhas aí, ó, alavancadas e rodando juntas e cooperando, e por aí a gente vai embora. A gente entende que isso faz durar, tá? Bom, e tô finalizando aqui, tá? Aí vou falar da parte do ESG e blockchain para finalizar, né? Algumas coisas que a gente assim, entende como perspectiva futura para o blockchain, né? Que é a solução de tracking. Tracking se chama traceabilidade em português. Seria o quê? Você hoje vai comer um morango. Você não faz ideia de onde aquele morango veio. O cara que te vendeu na feira ou no mercado, ele nem sabe a história desse morango. Essa solução de tracking pode ser o seguinte, olha só. Você pode comprar um NFT, tá? NFT Morango de Saquarema 1, por exemplo, tá? Você compra esse NFT, aí você vai ter acesso, através de um QR Code, uma filmagem desse morango, sendo todo dia ali, obviamente, numa perspectiva mais rápida, né? Você não tem esse tempo todo, mas ele sendo cuidado, filmado, que produtos usaram, certificadoras dizendo que aqueles produtos que foram usados, que não foram, se ele é orgânico, se ele não é, e aí no final ele chegando ao consumidor final. Você vê essa traçabilidade, toda a história dessa fruta, desse produto, né? Isso é uma solução que só é possível através da blockchain. Hoje ela está muito restrita aos grandes agros, né? Agrotechs gigantes, mas a ideia é que ela caia mais para o varejo, com soluções hoje de filmagem em alta tecnologia, junto com inteligência artificial, junto com oráculos que traduzem do mundo para as blockchains as informações. Tudo isso torna possível, tem uma infraestrutura que torna isso possível, né? Mas a gente faz, lá na incubadora também,
todas essas atividades aqui. Eu não vou entrar em detalhe, mas além dessa perspectiva futura, a gente também faz isso, né? E a questão da blockchain, como eu falei, é um sistema que hoje se sabe que o antigo presidente, eu não vou entrar em questão política, mas o presidente anterior não se vacinou por causa da blockchain. Se não fosse a tecnologia, poderia se usar, né, algum analista de sistema entrar lá, mudar ali, mudar alguma linha de programação e aquilo sumiu. Com a blockchain não existe. Aquilo está cravado na pedra ali para sempre. Você tem um metaverso, né, que todo mundo fala aí, na verdade não se sabe muito bem a aplicação. Algumas aplicações que se fazem dentro da área pública chamam de gêmeos digitais, que é você pegar uma cidade, replicá-la no metaverso e fazer projeções. Olha, se eu botar em Saquarema um campeonato de surf, em vez de uma vez por ano, 5 vezes no ano, o que isso traz para a cidade? Você projetar isso lá, como você vai ter que montar logística, o que isso afeta no comércio. Então você começa a fazer gêmeos digitais, a projetar futuros da cidade dentro do metaverso para evitar riscos, né, das ações que são tomadas por uma prefeitura, né, ou uma empresa de maior porte que tenha lá. Questão dos tokens NFT, né, que podem ser usados, como eu falei, na traçabilidade, mas também na questão do crédito carbono, né, vou dar um exemplo aqui. Então, essa tecnologia toda vem, pode ser usada para essa questão social, questão de sustentabilidade. Tá? Aqui é um exemplo de um ecossistema cooperativo nosso, né? E que você pode, dentro desse ecossistema cooperativo, criar DAO. DAO é uma cooperativa digital. O nome em inglês é Decentralized Autonomous Organization. O Bitcoin, ele é uma DAO. O Bitcoin, ele é uma organização que funciona através de linha de programação e com conselho, que eventualmente faz uma coisa aqui, outra ali. Mas ele vai sozinho, né? Então, você tem, diferentemente de uma estrutura hierárquica, onde você toma uma decisão mais rápido, que é a vantagem, aqui é uma decisão descentralizada. Você tem votação, etc. Você tem um consenso, mas você também é mais democrático, mais igualitário. Então, você pode trabalhar isso bem, por exemplo, no ecossistema cooperativo, usando o Web3. Um outro exemplo é a questão do crédito carbono. O crédito carbono tem uma ineficiência. Ele precisa de uma conta-razão global. Ou seja, em um lugar eu poluo, outro lugar eu estou despoluindo. Como é que eu compenso isso? Como é que eu faço isso? A blockchain tem como fazer isso, porque a blockchain ela é mundial. Ela não é de um lugar, ela é descentralizada. Ela está em vários lugares, né? Então aqui é um exemplo, né? Eu tenho aqui um sequestro de carbono em um lugar que tem a árvore, essa árvore vai lá e sequestra tantos toneladas de CO2. Por outro lado, eu tenho empresas de finanças regenerativas, aqui estão algumas delas. A Moss.Earth é um ótimo exemplo, tá? A Gol, por exemplo, Gol, linhas aéreas do avião Gol, compra tokens, se não me engano é MCO2, o nome do token, tá? Da Moss para compensar crédito carbono. E aí você vê a questão da tokenização, ele facilita, né, a sua vida na hora de resolver um problema, né? Passa por isso e você compensa esse carbono de uma indústria que está poluindo. Que a ideia é que com o hidrogênio verde também isso diminua, né? E aqui seria a infraestrutura por onde passa essa conversa, né? Você passa por uma blockchain, uma estrutura mais pesada, que é Ethereum, Solana, Cardano ADA, né? Você passa por uma camada de valor, que vai ter um token. O token, pessoal, nada mais não sei aqui quem vai em festa junina, mas normalmente festa junina você compra uma fichinha, né? Então, eu comprei a fichinha de cachorro-quente e a fichinha de refrigerante, né? Você, com essa fichinha, você não tem cachorro-quente, não tem refrigerante, você tem uma representação dele. Você sabe chegar na barraquinha com a fichinha, você troca e pega o seu cachorro-quente. É aproximadamente isso o papel que o token faz. Só que ele consegue fazer de maneira pulverizada, de maneira digital, de maneira segura, porque está em blockchain, né? E aí você tem a camada das aplicações de fato. Compound, Aave, Synthetics, Balancer, tem várias, né? Camada UX, né? Hoje se fala muito que o usuário final, você não tem mais a visão do cliente, né? Como se diz, Márcio, você tem a experiência, a jornada do cliente. E aí você tem essa questão da UX, que é User Experience, a experiência do usuário de fato, né, nessa jornada aqui. Bom, é isso, obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Adoro falar sobre esse assunto. Espero ter sintetizado um pouco da ideia aqui
do que a gente faz aqui no Web3. Excelente. Rapaz, você sabe que você está meio congelado. Muda a sua tela aí. Você tá meio congelado aí. Você está congelado. Ah, congelou? Peraí. Congelou a sua. Mas tá me ouvindo, tá me ouvindo. Agora sim, agora descongelou. Beleza. Aí você parou o compartilhamento? Você fecha o compartilhamento. Deixa eu parar aqui. Tela. Parar. Muito bom, muito bom. Boa reflexão, cara. Ótimo, gostei mesmo. E você sabe que esses dias lembrei bem dessa coisa toda, né? O exemplo do token, né? Da fichinha do cachorro-quente é sensacional, porque ela é transferível. Você pode pegar aquela fichinha e dar para outra pessoa. Né? Quem tem a fichinha tem o cachorro-quente, entre aspas, né? É isso aí. Uma empresa de aviação, eu acho que é da Argentina, eles estão tokenizando a passagem. Então você compra o token. Isso aí. Né? Aí você fala assim, aí você compra a passagem para daqui a um ano. Vamos comprar a passagem para daqui a 10 meses. Aí você compra uma promoção lá, o token. Aí ele é transferível, ao contrário da passagem, que a passagem ela é intransferível, e se você tiver que adiar, você tem que pagar uma multa, você paga, enfim, né? Uhum. E o token não. Quer dizer, você pode chegar lá, ainda desistir da viagem e vende o token, porra. Tu vende o dinheiro. Ainda vende para outro para ganhar uma grana. Então, assim, você pode entrar num mercado, isso pode gerar um mercado, né, que é esse mercado ponto a ponto aqui, que você tira o intermediário e ainda faz recurso, ainda faz grana ainda com o negócio, né? Faz dinheiro com o negócio. Então, as possibilidades são incríveis e, assim, são gigantes. Eu estava olhando uma coisa que a gente tem aqui, tem Maricá e está crescendo no Brasil todo, tem proposta, inclusive, para ser no cenário nacional, são as moedas sociais. Né? Então, a moeda social é isso. E se a gente voltar assim um pouco no tempo, a gente vai ver que moeda social tem lá. Em 2002 saiu a moeda social numa associação de moradores, acho que na cidade de São Paulo, em algum lugar. É na Palma, lá no... Depois teve foi saindo em vários lugares. Teve o Pinhão em Curitiba lá em 2007. Enfim, são várias delas, né? Em vários lugares aí, né? Teve uma que era no sul, enfim. Então, assim, geralmente eram em bairros pequenos, onde os caras ali, né, tipo uma associação de moradores, fazia usavam aquela moeda para troca ali entre eles ali, né? Então, e isso agora com as moedas sociais, essas moedas sociais elas não estão em blockchain ou já estão? Já estão em blockchain? Elas são hackeadas? Não estão. Não estão. Então, logo também não dá para se ter uma criptomoeda mambuca. Mas a ideia é ter, né? Na verdade, estão estudando como vão fazer isso, né? Porque é um mercado regulado, né, Rádio? Assim, então, a moeda social ela tem que ter paridade 1 para 1, ela tem o Banco Central ali. Quer dizer, então você emite lá um Mambuca, né, no caso de Maricá, mas você tem um Banco Central regulando. Então, para você tokenizar, precisa do Banco Central abrir, de repente, aquilo que eu falei, o sandbox ali, que eles já estão pensando nisso, porque a tokenização pode gerar muitos benefícios, né? Muitos benefícios também. Você pode pulverizar, pode programar moeda, pode fazer uma série de outras coisas que se ela não for tokenizada não pode. Mas é isso, é a regulação andando junto com a inovação e buscando ali um melhor caminho. Não é fácil, não. Não. Isso nos faz pensar, né, a todo momento para onde a gente está chegando, né? Ou para que lugar a gente está caminhando. Eu brinquei aqui com o meu vizinho, que ele estava fazendo a calçada dele, e eu disse que eu ia botar minha mão lá, né? Ia botar meu nome na calçada dele lá. Eu falei, aí, rabiscar meu nome. Ele falou, pô, faz isso na sua. Eu falei, não, na minha eu vou botar meu endereço. Porque eu não sei se o cara vai me entregar por satélite, por drone, então já deixa o endereço já com latitude, longitude, então eu faço tudo aí, quer dizer,
A gente não tem, hoje a gente fala, pô, a gente conta uma piada, a gente ri, mas a gente não tem a menor ideia do que vai estar acontecendo lá na frente. E uma das coisas que eu acho que já está acontecendo é o dinheiro sumindo. Eu acho que a gente pouco usa dinheiro, né? E a moeda social, ela também é digital. Então, e ela está entrando nas cidades, em todas as cidades, né? Então, ela também é social. Então, parte do recurso vem numa moeda que é digital, né? Que está só ali no celular, em lugar mais nenhum. E aí você tem, por exemplo, os vale alimentação, vale refeição, e tudo isso está tudo no meio digital, né? E ninguém, cara, quase ninguém saca dinheiro. Às vezes eu até me assusto quando eu estou com algum dinheiro, porque a gente usa tudo para cartão. Você acha que é isso mesmo? Acha que daí para frente é isso mesmo? E ainda, qual a possibilidade ainda, mais para frente, em relação a dinheiro? Então, eu vou te contar um episódio meu aqui, né? Em Niterói, eu não ia na feira aqui há muitos anos, assim, aqui em Niterói. Aí eu fui e saquei um dinheiro para ir na feira, porque senão eu até me enrolei na hora de sacar outra senha, tanto tempo que eu não sacava ali, né? E cheguei na feira, tá todo mundo lá com QR Code, Pix, e aceitando cartão de crédito e débito. Cara, não tem uma barraca que falasse só dinheiro, né? Eu falei, caramba, então assim, realmente o mundo tá digital. A questão, Raj, assim, é o que eu coloquei ali da ruptura, né? Quando você vem para a tokenização Web3, ela tem uma certa ruptura com o sistema. Então, não é fácil, vamos dizer, é um caminho ruidoso, né, esse caminho para a Web3, para o blockchain. Não é um caminho assim, tranquilo, como foi da Web 1 para a Web 2, que era só uma continuidade. É um caminho mais ruidoso. Então, tem ali seus estresses. Tem um mercado financeiro entendendo que está perdendo um pouco de espaço. Justamente isso que você falou, hoje se entende muito o senso de comunidade. E a Web3 vem muito com isso. E a comunidade territorial daquela moeda, daquilo. Então, se o Mumbuca, por exemplo, né, entrar de fato no Web3, vai ter um senso de comunidade muito forte, né, do cripto Mumbuca, né, da Mumbo Verde ou Mumbo alguma coisa. Caramba, isso vai virando uma coisa de troca ali entre as pessoas. Quer dizer, é a questão do valor sendo trocado sem o agente central. Então, a tokenização é inevitável porque ela devolve o valor para as pessoas. E tem coisas que a gente não enxerga muito, só enxerga depois que acontece. Quer ver um exemplo? Na área acadêmica tem uma coisa chamada DeSci, Ciências Descentralizadas. Porque quando você publica um artigo numa revista, você é autor, mas aquele artigo é propriedade da revista, por exemplo. Então o DeSci fala o seguinte, não, você é proprietário daquela revista. Então, se forem te citar, as pessoas podem pagar por isso. Você recebe. Outra questão dos NFTs, muito em voga também na área de cultura, questão da propriedade do autoral, né? Como é que se dá isso? Então, todo esse fluxo financeiro está sendo repensado. Porque quando você começa a olhar de fato para onde está indo o dinheiro, normalmente ele está indo para um lugar só, que são os agentes centrais, que sugam tudo, sugam esse valor das pessoas. Então, fala, caramba, peraí. Né? Tem até hoje a ideia de navegadores na internet, que hoje o Google, Facebook, né, Meta, né, Alphabet, tem os seus dados e você não ganha nada por isso. Tem a ideia de navegadores Web3 que não, são seus dados, então aquilo tem um valor. Se aquilo tem um valor para uma empresa que faz uma propaganda, você tem direito àquilo também. Por que não? Então, a discussão é essa, é voltar ao valor. Então, é inevitável, o mundo, entendo que vai caminhar mais para a digitalização, tokenização. Um cuidado que a gente tem que ter, que eu acho, é com a exclusão. A tecnologia, ela não inclui muito, ela exclui mais. Então, as pessoas têm que incluir-se na tecnologia primeiro para depois esse avanço acontecer. Eu penso que eu costumo falar assim para os alunos, né? E nós estamos aqui com a turma aí com 55 alunos aí de administração, que a gente tem que olhar para o que está acontecendo, né? Olhar para esse mercado, olhar para as coisas que estão acontecendo e se oportunizar. Porque não está mais essa de você, não, eu vou me qualificar e vou tentar ir com meus currículos para lá, para cá. Não vai ser assim, amigão. Você vai ter que oportunizar o seu trabalho. Ou seja, você vai ter que se colocar. Então, para você se colocar, você vai ter que se preparar para isso. Né? Ter a visão, enxergar, ver para onde está, qual o cenário. Ainda mais se você entra num mercado desse agora, você vai falar assim, cara, eu vou atuar no mercado financeiro, ou vou atuar no mercado digital, pô, que tipo de... que esse mercado vai precisar? E aí eu vou me oportunizar, ou seja, vou lutar para estar ali. E para estar ali, né,
todos os que lá estão já estiveram sentados num banco de graduação, né? E aí, não é verdade? E aí foram oportunizando-se para ocupar os locais que estão ocupando hoje. Então, assim, vai exigir muito do idioma, vai exigir muito do inglês, vai exigir muito de outras questões, vai exigir muito de tecnologia, vai exigir muito de você olhar e falar assim, cara, eu tenho que me preparar, né? Eu tenho que me oportunizar, eu tenho que arrumar o meu emprego. A verdade eu tenho que arrumar o meu trabalho, o meu emprego, o meu lugar. Né? Então vai ser bem por aí. É isso aí, Rádio. Se oportunizar, gostei até da maneira que você colocou. É isso mesmo, né? É entender o mercado, o momento, saber se relacionar, importantíssimo, né? Você fala muito das hard skills, que é você ser bom ali tecnicamente e tal, mas ser bom na tal das soft skills, que é saber se relacionar, saber a hora de ceder um pouco, saber ali, de repente, pulir uns sapos aqui para tal, mas ir junto ali, dentro de um conjunto, né? Isso aí que vai ser o networking verdadeiro, né? O networking vai te dar empregabilidade, vai te dar as oportunidades, é por aí mesmo, né? Boa colocação. Tranquilo, meu amigo. Eu que aprendi mais um bocado hoje aí com você, aprendo sempre. Esse cara é bom, esse cara é bom. Francisco, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então, sabe como é que está aí? Deixa eu ver. O pessoal é tímido, Francisco. Tímido. Não, e o tema. A hora é agora. Aproveita para perguntar e não cair em pirâmide, né? Que tem um monte de... Ainda tem essa, eu não caí aí em pirâmide, pô, cara, como é que é? Sonho, vai ficar rico em 2 dias, cara, vai ficar milionário em 3 dias. Fala, Charles. Charles Bandeira tem uma pergunta. Fala, Charles. Boa noite. Boa noite, Francisco. Minha dúvida é o seguinte, em relação à Binance, ela tem se aproximado muito dos governos por causa da regulação aí, da pressão que ele vem sofrendo em diversos países. Você acha que o Bitcoin vai permanecer por muito tempo aí, descentralizado, com essa influência governamental? Não, ótima pergunta, né? Excelente pergunta. Então, o Bitcoin, com certeza, a Binance, né, o Binance, ela é uma exchange, a maior exchange do mundo, né? E ela realmente é muito boa, né? Ela entrou com um mecanismo diferente. Ela tem taxas muito pequenas e um leque de operações muito grande, né? Então, ela te oferta muita coisa numa plataforma só, né? Só que é isso, o problema todo é que quando não é você rodar cripto na exchange, rodar Bitcoin, rodar Synthetix, por exemplo, que é um derivativo do Bitcoin, rodar Ethereum, rodar qualquer uma. O problema é quando você converte isso em dinheiro, né? Então, em algum momento, né, você tem que liquidar o seu Bitcoin ali, transformar em real e botar no seu bolso. Nesse momento, você está no agente regulatório chamado Banco Central. Você está no outro agente, quando é investimento, chamado CVM. Então, eles são os xerifes do mercado ali olhando isso. E a Binance vai tentando ali, de alguma maneira, influenciar, né, muito dinheiro, né, tentar ali se aproximar desse mercado regulatório e aproveitar essa oportunidade, essa janela que ela tem de clientes, etc. Mas isso é a Binance, que é uma exchange. O Bitcoin que passa por ali pela Binance, o legal da tua pergunta é esse, que é o seguinte, quando o meu Bitcoin está na Binance, então eu entrei lá, botei meu real lá, comprei lá R$100 em Bitcoin, né? Comprei fracionado, né? R$100 equivalentes em Bitcoin. Então 0,000 um monte de Bitcoin, né? Nesse momento, a custódia é da Binance, ou seja, a Binance tem os Bitcoins. Então, se a Binance quebrar, o Bitcoin está com ela. Aconteceu há pouco tempo com a FTX, né? Nos Estados Unidos, né? Quebrou, foi embora o Bitcoin de um monte de gente, estava com ela. Agora, se você tem uma wallet sua, e essa é a essência do Bitcoin, uma carteira sua, como a MetaMask ou várias outras, você bota um Bitcoin e aquele Bitcoin é seu. Problema disso, se você perder a sua senha, se perder o Bitcoin para sempre, né? Não tem, então assim, não dá para ter tudo, mas você é teu, ninguém te tira, não tem como alguém tirar aquele Bitcoin teu. Então, o Bitcoin em si, né, a blockchain Bitcoin, né, que está ali, ela não tem como o governo entrar nela, porque ela é programada, ela tem uma programação, a não ser o que pode acontecer, as pessoas, da hora da noite para o dia, pararem de minerar Bitcoin,
pararem de adotar o Bitcoin. E aí ele acaba naturalmente, né? Então a questão da cripto, da sobrevivência ou não desse mundo cripto, é se haverá adoção ou não por parte das pessoas, que é isso que vai fazer comprar e vender as criptomoedas, né? Então, respondendo objetivamente, o Bitcoin, não, ele não acaba, ele está ali. Ele só acaba se as pessoas pararem de usar. O governo não acaba com o Bitcoin. Esse é um dos poderes dele. Senão, com certeza, os Estados Unidos já teria acabado com o Bitcoin há muito tempo. Agora, a Binance, lógico, como outras, como Bitfinex, né, vai tentar ali burlar alguma coisa do ambiente regulatório. Diferente do mercado Bitcoin, que tem a estratégia de andar ao lado, a par do ambiente regulatório. Então, é isso, né? É tudo muito novo, tem uma simetria de informações grandes, o mercado vai se ajustando. Tá? Mas excelente pergunta. Sim, só complementar aí, porque o que acontece? A Binance, né, ela com certeza vai passar relatórios para a Receita Federal. E muita gente que compra Bitcoin acha que está no anonimato, e já não é mais assim. Eu tinha Bitcoin, entendeu? Na Binance. Então, eu resolvi liquidar eles e vou procurar outra, posso dizer, né? Exchange, outra exchange. É isso que mandar para carteira off, entendeu? Aí e usar no P2P. Porque se você quer, um exemplo, não quer ser taxado, né? A realidade é essa, ninguém quer pagar imposto. Então você tem que operar em outra exchange, né? Que não tenha ligação com o governo e operar P2P. Porque todo o dinheiro que a pessoa colocar na Binance vai ser taxado daqui a um tempo, porque a pessoa não vai passar batido, entendeu? Essa era a minha dúvida. Tá bom, amigo? Obrigado, tá? Deixa eu falar sobre isso. É o seguinte, deve ter uns 2 anos que a Receita Federal ela esclareceu isso, ela emitiu uma nota. Como eu falei, quando a exchange está no Brasil, quando você liquida, ou seja, você transforma a criptomoeda em dinheiro, você passa por um ambiente regulatório. A exchange tem que passar por isso. Então, ela tem que informar, sim, Receita Federal, Banco Central, os órgãos, todos estão sujeitos à fiscalização. Mas a questão é assim, se você movimentar menos de 30 mil reais, tá, você não é taxado. Se movimentar mais, você é taxado em cima do seu lucro. Tá? Então tem isso também. Então isso não é simples. É igual quem opera a bolsa, né? Você é taxado em cima do que você ganha. Então eu hoje comprei lá R$ 1 milhão de Petrobras. Amanhã a Petrobras me deu um prejuízo de 800 mil, estou perdendo. Ah, mas amanhã eu ganhei 200 mil. Não, então aí você é taxado em cima do dinheiro que você ganha. Tá? É assim que funciona. Isso não é simples, não é trivial, né? Mas o Bitcoin é uma renda variável. Então, no nosso mercado regulamentar, renda variável tem que ser taxada. E aí, tanto a Bitcoin, a Binance, como qualquer outra, vai ter que obedecer essa regra. O que você pode fazer é operar lá fora. Você joga lá transforma em dólar Tether, joga lá para os Estados Unidos e tal. Mas, de qualquer forma, quando você trouxer, a Receita vai saber que você botou aqui dentro um dinheiro, depois você tirou outro, então não tem muito como fugir. A gente, né, assim, não vejo muito como, mas a não ser que você use uma wallet sua própria e transfira ali. Mas, novamente, em algum momento você vai liquidar isso, transformar em real. Isso aí, quando vier o real digital, vai ser outra discussão, porque o real digital ele vai estar ali todo online, linkado com isso. Como é que vai ser a regulação disso? Na verdade, aí tem que se entender. Mas olha, coisa mais difícil que tem é fugir da Receita Federal, vai por mim. Uma boa pergunta também. Valeu. Meu Deus do céu. Então, pessoal, deu? Tem mais alguém? Não. Dulce, hoje não tem pergunta, rapaz? A Dulce, fez uma pergunta para o outro palestrante aí que virou case. Cadê a Dulce? Dulce não tem pergunta hoje, não? E aí, pessoal, tranquilo? O pessoal tá quietinho, tá com vergonha. O pessoal aqui, rapaz, o pessoal é tímido, rapaz. O pessoal é tímido. Galera, eu vou liberar então o nosso convidado, tá bom? E a gente vai continuar nosso papo aqui nas cobranças efetivas agora de professor. Bacana. Francisco, muito obrigado, meu querido. Pô, sucesso. Nos vemos em breve novamente lá na Labuta. Pô, obrigado realmente, cara. Um forte abraço aí, tá bom? Abração, velho. Um abraço. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Parabéns aí, show. Valeu, tchau. pessoal. Obrigado. Vou interromper aqui a